queridos alunos do segundo ano, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, hoje aprendendo um pouco de gramática e ortografia nessa aula de língua portuguesa. Conteúdo que está no nosso livro didático de língua portuguesa, na página 81. Nós vamos falar sobre o emprego do tio, que é um sinal gráfico. Nós vamos trabalhar esse conteúdo usando alguns métodos para facilitar o aprendizado. Então, esse sinal gráfico, o tio, dá para vocês observarem aqui, ó. Ele vai ser usado sempre sobre a vogal A ou O. Por exemplo, quando eu falo a palavra pão, ele sai com um som anasalado. O que é um som anasalado? Que sai pelo nariz. Por exemplo, a palavra ó, pão, se eu falar sem apertar o meu nariz, vai sair o som assim, ó, pão. Se eu prender o dedo no meu nariz e pronunciar, você vai perceber que esse som ele é anasalado. Faça comigo, ó. Pão. Percebem que o som fica diferenciado? Ó, pão, pão. Então é um som anasalado. O tio é um sinal gráfico que nós usamos para as palavrinhas que têm esse som anasalado. E aqui, sobre a vogal O, a palavrinha põe. Olha, põe, põe. Então sai aquele som anasalado. Então vamos pronunciar as duas, ó. Pão, põe. Agora com o nariz preso, olha. Pão, põe. Então sai um som bem anasalado. Só que, trabalhando esse som anasalado, não é apenas com o uso do sinal gráfico, que é o tio. Esse som anasalado, ele pode também aparecer em palavrinhas usando, por exemplo, a consoante N e M. Aqui na palavra, ó, ontem, quando eu falo on, sai um som anasalado, ó, ontem. Mas aqui eu não tenho tio. Eu tenho a consoante N após uma vogal, que é a vogal O, e antes de uma consoante. Todas as vezes que eu tiver assim, ó, vai sair esse som. On, bem anasalado. Isso vale para a consoante N e para a consoante M, ó. Campo, campo. Também nós temos esse som, que dá a impressão que está usando o sinal gráfico, o tio. Por exemplo, no final de algumas palavras, coloquei essa palavrinha aqui para vocês, ó. Circulam. Olha como ela fica, ó. Circulam. Então, o ão saiu como se eu estivesse usando aqui, ó. O ão do pão. Sai o mesmo som, ó. Pão, circulam. Porém, uma usa o sinal gráfico, que é o tio, e o outro com a consoante M. Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre gramática aí, trabalhando o sinal gráfico do tio, som anasalado, e também essas duas consoantes M e N que trazem também esse som. Trabalhamos gramática, né? Aprendemos aí sobre o uso do sinal gráfico, o tio. E agora nós vamos aprender um pouco sobre o uso da consoante H, trabalhando ortografia. Esse conteúdo está na página 89 do nosso livro didático de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar um pouco de ortografia, falando sobre o uso da letra H. A letra H, na língua portuguesa, no início de palavras, ela não tem nenhum som. Nós vamos ver isso agora, em algumas palavras que eu coloquei aqui para vocês, ó. Percebam que todas elas começam com a letra H. Eu tenho o H e o A, o H e o E, o H e o I, o H e o O e o H e o U. Nós vamos pronunciar essas palavras assim, com a letra H. Vamos ler juntamente comigo todas as palavras que estão aqui, ó. Hábito, herói, higiene, hora, humano. Se eu cobrir a letra H e pronunciar, por exemplo, a palavrinha hábito, eu vou pronunciar a mesma coisa. Por quê? O H, ele não faz a diferença no som. Só que ele faz a diferença na ortografia, que é a escrita correta das palavras.
Então, se eu retirar o H, professora, se ele não faz nenhum som, eu posso retirá-lo. Não, não pode. A palavra é escrita usando a letra H. Se eu retirar, por exemplo, o H aqui da palavrinha hora, olha, eu vou ler normal, hora, mas eu vou cometer um erro ortográfico. Por quê? Porque a palavra hora, ela é escrita com a consoante H no início. Então, trabalhando esse som no início, eu propus lá para vocês também uma musiquinha para que vocês pudessem treinar. E a musiquinha lá canta falando algumas palavras lá que iniciam com H, HE, HI, HO e HU. Fazem o mesmo som. Então, para vocês treinarem algumas palavrinhas lá também na música que aparece lá. Só que a consoante H nós aprendemos nas sílabas, quando estávamos trabalhando sílabas. A consoante H, junto com outra letra, acompanhada de outras letras, ela vai mudar o som. Então, vocês vão ver aqui agora nesse exemplo, ó. Vamos lá. Eu tenho a palavrinha cama, galo e sono. Se eu acrescento a letra H, a consoante H, entre o C e o A, eu vou ter uma sílaba diferente. Ó, aqui eu tenho K. Se eu coloco H, vai ficar chá. Então, de cama virou chama. De galo, eu acrescentei entre o L e o O e ficou galho. No caso do sono, eu acrescentei entre o N e o O e ficou sonho. Então, quando eu acrescento entre o C e uma vogal, eu terei chá, xé, xi, xó, chu, usando a consoante H. Quando eu acrescento entre o L e uma vogal, eu terei lhá, lhé, li, lhó, lhu. Quando eu acrescento entre o N e uma vogal, eu terei nhá, nhé, nhi, nhó, nhu. Então, a consoante H, ela faz diferença nesses sons quando ela vem acompanhada de uma consoante aí, uma vogal. No caso, no início de palavras, ela não muda o som na pronúncia das palavras, mas nós precisamos colocá-la para não cometermos erros ortográficos. Então, cante lá a musiquinha, faça as atividades que está proposta no livro e em folha e treine bastante aí, procure palavrinhas, pesquise palavrinhas que iniciam com a letra H para que você possa enriquecer também o seu vocabulário. E aí, segundo ano, gostaram de aprender um pouco mais sobre o uso do tio e a letra H? Tenho certeza que vocês aprenderam bastante com a tia Z hoje. Então, bora colocar em prática e fazer todas as atividades. Bons estudos essa semana!